Quero convidar você que está conosco ou que está em casa, abra sua Bíblia na primeira carta de João, lá no capítulo 2, vamos olhar para a palavra de Deus no versículo 1 até o versículo 6, falando das verdades da vida cristã, olhando para a palavra de Deus e naquilo que o Senhor quer nos ensinar por meio de algumas verdades da vida cristã. Em nossa série, hoje, a segunda mensagem, e se Deus permitir, teremos outras, avançando pelas cartas de João, e hoje, especialmente, uma verdade que salta aos nossos olhos e que João fez questão de deixar explícito nesta carta, é que quem nasceu de novo, quem é salvo por Jesus Cristo, tem o hábito de obedecer. Obediência é hábito de filho de Deus. Filho de Deus obedece. Olhando para a primeira carta de João, convido você a fazer a leitura comigo, observando a partir do versículo 1. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. E sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E ele vai terminar dizendo que sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. João, idoso, por volta de 95 anos de idade, quando escreveu as 3 cartas que levam o seu nome, cartas profundas, verdadeiras, que falam de verdade ao fundo da nossa alma. Quando João escreveu essas cartas, ele tinha uma preocupação, que era uma heresia chamada gnosticismo, que havia nascido na igreja e estava crescendo a todo vapor. Essa heresia dizia basicamente que Jesus não era Deus, que Jesus não era divino, e consequentemente, se ele não é Deus, eu não preciso obedecê-lo, eu não preciso servi-lo, já que ele é tão homem como qualquer um de nós. Essa heresia dizia isso, e por incrível que pareça, cresceu absurdamente na igreja. Mas eles conheciam da palavra de Deus, eles eram profundos conhecedores, mas mesmo sabendo da palavra, eles escolheram obedecer. E usavam de esoterismo, de filosofia, de superstição, de toda forma de crendice, menos a fé verdadeira que vem de Deus. Preocupado com isso, pois João sabia que na igreja essas coisas fermentam e crescem com uma velocidade incrível, ele vai escrever essa carta como um pai que se preocupa com os seus filhos, como um pai que pega os filhos no colo e vai explicar para eles as verdades da vida cristã e de como caminhar com Deus. O que João vai fazer então aos seus filhos, a mim e a você? Ele vai mostrar os confrontos da vida cristã com a vida secular que está em nossa volta e mostrar uma espécie de espiritômetro, uma espécie de checklist, se nós de fato somos cristãos, se nós de fato amamos a Deus e se nós de fato iremos para a eternidade com Cristo quando Ele nos chamar. Primeiro teste que João fez, nós já vimos aqui, foi o teste da comunhão. Quem é salvo, quem é filho de Deus, ama a comunhão, faz de tudo para estar em comunhão, porque ele sabe que ele depende da comunhão para viver. Qual comunhão? Comunhão com Deus por meio da salvação, que se mostra na comunhão com os irmãos, no dia a dia, no andar diário. João já nos ensinou isso. Agora ele vai ensinar
o segundo teste para comprovar que de fato nós somos cristãos verdadeiros, que nós verdadeiramente amamos a Deus, e o teste que ele vai fazer é o teste da obediência. E obediência não é obedecer uma vez só. Obediência não é obedecer de vez em quando, ou de acordo com as circunstâncias que eu estou vivendo. Obediência, no sentido da palavra de Deus, é hábito, é algo que uma vez salvo você adota no seu DNA, faz parte da sua estrutura, e você passa a obedecer até o dia que Jesus voltar, ou te chamar para morar com Ele na glória. Olhando para o dicionário, eu peguei uma definição dos dicionários em inglês que fica bem melhor. Ele vai dizer que o hábito é uma rotina de comportamento que se repete regularmente e tende a ocorrer, e é o mais interessante, no nosso subconsciente. O hábito ocorre naturalmente na vida de um cristão. Ler a palavra de Deus deve ser um hábito, que você acorde e quando você percebe já está lendo. Orar a Deus deve ser um hábito, quando você se liga você já orou várias vezes durante o dia. Quando você para pensar em oração você já orou um bocado. Quando você para pensar na Bíblia você já leu a Bíblia, porque aquilo é um hábito natural. E não fazer isso logo pela manhã ao sair de casa é como se te faltasse uma parte do seu corpo. É como se você não tivesse acordado, é como se você não tivesse falado com Deus. O que João vai ensinar é que quem tem o hábito de obedecer são pessoas verdadeiramente salvas. São pessoas que verdadeiramente amam a Deus de todo o coração e naturalmente o obedecem, obedecendo as pessoas, obedecendo às leis, obedecendo às regras humanas que estão em nossa volta. Para João, e deve ser assim para mim e para você também, ao Filho de Deus regenerado pelo sangue de Jesus Cristo, não existe jeitinho, não existe meio termo, não existe dar uma forcinha para a lei, dar uma forcinha para Deus, não existe. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Na lógica divina é assim: toda obediência parcial é uma desobediência total. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Ou isso me traz prazer, ou isso não é obediência. Ou isso é natural em mim, como respirar, ou isso não é obediência que agrada a Deus. Olhando para essa carta, para esse texto curto que nós fizemos aqui, a leitura, João, o idoso apóstolo, vai nos trazer essa verdade cristã para comprovar que nós temos o hábito de obedecer a Deus, como fazer para provar isso verdadeiramente, e abolir o pecado de sempre fazer as coisas do nosso jeito, fazer as coisas do jeito que a gente acha certo. E para isso, João vai nos mostrar no versículo 1 e versículo 2, se somos obedientes a Deus, nós temos que evitar o pecado. Mas é possível evitar o pecado? Ele mesmo vai nos dizer no versículo 1 e no versículo 2. Na sequência, verso 3 até o verso 5, para a gente obedecer o que precisa fazer, segundo ponto, guarde a palavra santa de Deus. Guarde não na estante aberta no Salmo 91, no Salmo 133 ou em qualquer outro texto. Guarde-a não na escrivaninha, no criado mudo ou em algum lugar do seu guarda-roupa. Não, guarde a palavra de Deus no único lugar que vai te fazer obediente, que é dentro do teu coração, é dentro da sua consciência. E versículo 6, João vai nos ensinar que para a gente obedecer, siga o modelo de Jesus. Deus é tão bom que já nos deu o trilho por onde seguir. Só precisamos colocar a nossa vida ali e caminhar olhando para o alvo que é Jesus. Nós temos Ele como nosso modelo supremo e podemos descansar nessa verdade. João, quando escreve,
ele quer dizer para todos nós que só Jesus é a verdade, e viver nesta realidade nos garante vida e vida em abundância, como ele vai dizer no Evangelho, em João 10, versículo 10. Para a gente desfrutar dessa vida em abundância, dessa vida plena, e ele não está falando de vida material, ele está falando de vida espiritual, é necessário que a gente tome algumas atitudes, e a primeira delas, evitar o pecado, versículo 1 e versículo 2, meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas como exceção, se alguém pecar, temos um advogado, Paracletos, aquele que anda do nosso lado, junto ao Pai, e não é um advogado qualquer, é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Veja se você entende essa lógica. Ninguém é pecador porque comete pecados. É isso não faz de nós pecadores. Ninguém é pecador porque peca, porque se fosse verdade, seria possível com algumas medidas vivermos no pecado zero, não cometermos pecado e atingirmos a santidade plena já nessa vida, mas isso não é verdade. Nós pecamos porque somos pecadores, nós não somos pecadores porque pecamos, e isso faz toda a diferença. Nós somos pecadores antes mesmo do nosso nascimento, nós já herdamos essa carga de pecado, e ser pecador é algo arraigado na nossa natureza, e é importante eu saber disso. Tem gente que acha que é santo, completamente santo, ao ponto de não errar. Não é verdade, gente. Até a pessoa mais impecável que você conhece, ela é pecadora por natureza. E ela precisa do amor de Deus, ela precisa do arrependimento, do pedido de perdão, por mais boas obras que ela faça, por mais boas ações, por mais que seja um temperamento digno, angelical, se não passar pela remissão dos pecados, não vai para a eternidade com Deus. Quando falamos de arrependimento, nós já vimos aqui esse púlpito, seja o Salmo 32 ou o Salmo 51, que são clássicos textos de arrependimento na Bíblia, seja Paulo ensinando lá em Romanos 3:23 ou 6:23, dizendo que o pecado nos afasta da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte, ou o próprio João, quando ele fala na sua carta, que é loucura dizermos que nós não temos pecado, porque fazemos de Deus mentiroso, e se tem uma coisa que Deus não é mentiroso. O que Davi, o que Paulo, o que João, o que tantos na Bíblia, e todos nós sabemos isso de maneira muito clara: você é pecador e nada vai mudar isso, pelo menos não nesta vida. Na glorificação, no céu com Cristo, o pecado não existe mais. Então o que João está falando nesses primeiros 2 versículos? É que eu e você, filhos de Deus, nós precisamos todos os dias reconhecer que nós somos pecadores. E a pergunta inevitável é: olhe para dentro de você, qual foi a última vez que você pediu perdão a Deus em oração? Foi hoje de manhã no seu tempo devocional, ou esse tempo nem existe na sua vida, na sua agenda? Ontem, antes de dormir, você pediu perdão a Deus, ou você nem se lembra da última vez que orando pediu perdão a Deus? Nós não pedimos perdão quando nós não entendemos que nós somos pecadores. Perdão se pede todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós erramos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, e o perdão, a confissão verdadeira, tem esse poder de limpar essa condição na nossa vida. O perdão nos purifica. Mas a grande verdade que João quer ensinar, que uma vez que entregamos a nossa vida para Cristo, 2 verdades. Primeira, nós não estamos imunes de pecar. O fato da conversão não nos tira da condição de pecadores, somente a morte, a glorificação no céu.
Então João quer dizer, mesmo salvo, um filho de Deus não está imune de pecar. Não é nenhuma novidade para mim, nenhuma novidade para você, mas a novidade é, assim como não estamos imunes de pecar, nenhum cristão na face da terra está impotente contra o pecado. Ou seja, para João e para a palavra de Deus, é possível evitar o pecado. É possível ter uma vida que luta e que evita o pecado, e é nisso que nós devemos nos apegar como uma batalha diária. Acordar pela manhã e fazer como fazia John Wesley. John Wesley se levantava, prestava continência, olhava para o céu e dizia: Senhor, aqui está o seu soldado, qual é a missão para hoje? Uma das missões para hoje: Deus, me ajuda a evitar o pecado. Deus, me fortalece, Pai. Coisas vão acontecer no meu dia, vou falar com pessoas, vou conviver com pessoas, vou conviver com os meus pensamentos. Deus, me ajuda a evitar o pecado com todas as minhas forças. Se cremos que Deus é vivo, que Deus é poderoso, que Deus é verdadeiro, que Deus continua atuando nessa humanidade, na nossa vida, nós faremos essa oração com confiança que Deus vai sim nos ajudar a evitar o pecado. João, ele está ensinando que um filho de Deus peca. A diferença é que o filho de Deus não se entrega ao pecado. Essa é a grande diferença. Spurgeon, entendendo desse texto e falando a respeito de pecado, ele diz algo fantástico. Ele diz: o filho de Deus, ele é ovelha, ele não é porco. É um clássico sermão de Charles Spurgeon tratando disso. O porco, ele procura a lama, porque ele depende da lama para viver. O porco procura se sujar, porque se sujar faz parte da vida dele. Ele procura com todo jeito, e quando acha uma lama, parece que ele dá um sorriso, porque ele pula na lama, chafurda nela, rola de um lado, rola do outro, e não sai de lá por nada, exceto quando tiver comida perto dele, porque senão ali ele deita, ali ele fica. O porco vai para a lama, porque ele se sente em casa. A lama é o seu lar, a lama é o seu ambiente. Mas o filho de Deus é ovelha. Ovelha não procura a lama, mas eventualmente pode cair na lama. E a atitude da ovelha é sair imediatamente da lama e procurar o lava-jato celestial, em que o Espírito Santo, com a boa vape, faz uma limpeza completa. Eu não sei como traduz VAP para eles, mas ele vem e te dá uma lavagem completa. Filhos de Deus são ovelhas. Filho de Deus não é porco. Se nós somos ovelhas, nós detestamos a lama, nós fugimos da lama, e quem gosta de viver encharcado nela, deve olhar para essa palavra de Deus e observar se a sua vida de fato está encaixada ou não no padrão do viver diário de um cristão. Isso é uma grande verdade. Mas o que vai nos ajudar a fugir do pecado, o que vai servir de armadura, e João vai dizer, ele fala o que está errado, mas ele dá o caminho para buscar o que é certo. Isso é maravilhoso na palavra de Deus. João, assim como Paulo, ele é pedagógico. Ele não é, gente, alguém que é teórico. Ele diz o que está errado e diz como fazer para a gente alcançar uma vida correta diante de Deus. O que vai ajudar a fugir do pecado, o que vai servir de armadura espiritual, o que será o nosso aliado 24 horas por dia na nossa vida, é a palavra de Deus. Não fuja da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus como meta diária, como alimento diário, tão importante quanto o café da manhã que a gente toma, tão importante como almoço e jantar, tão importante como o nosso ato de respirar. Tenha na palavra de Deus sua meta diária. Leia a Bíblia, ouça a Bíblia, cante a Bíblia, mas não saia da Bíblia em momento nenhum. Faça como Spurgeon, leia outros livros, visite outros livros, mas more na Bíblia. A Bíblia tem que ser a nossa casa, a nossa habitação, a nossa alegria de viver.
Moody, certa vez, ele disse algo fenomenal. Ele disse que existe uma correlação obrigatória entre pecar e ler a Bíblia e viver a Bíblia. O que Moody quis dizer nessa frase é que quanto mais nós pecamos, mais nós nos afastamos da palavra de Deus. Consequentemente, quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, menos nós pecamos. Quando a gente lê a Bíblia, mais o pecado se torna exceção e não regra. Quanto mais nos aproximamos da Bíblia, mais a obediência se torna um hábito e o pecado se torna mais exceção no nosso caminhar. Pergunta inevitável: o quanto você tem lido a palavra de Deus? O quanto você tem amado e praticado a palavra de Deus? Para te convencer a ler mais a palavra de Deus, olha o que eu vou te dizer: a prática da leitura da palavra de Deus definirá o quanto de pecado você vai cometer. Quanto mais amar essa palavra, quanto mais ler essa palavra, mais forças você vai encontrar em Deus para evitar essa prática pecaminosa ou essas práticas na sua vida. Como disse Moody com muita sabedoria: ou este livro te faz evitar o pecado, ou o pecado vai te fazer evitar esse livro. E só você, diante do Espírito Santo, pode dizer como anda a sua vida de fidelidade à leitura e ao amor da palavra de Deus. Se pudéssemos perguntar para João: mas João, velhinho, é possível evitar o pecado? E a resposta de João é: sim, meu filho, é possível. Como, João? Me ajuda a entender. Ele vai dizer: filho, ame mais a Bíblia. Prove isso lendo a Bíblia, prove isso mergulhando na Bíblia, conhecendo da Bíblia e fazendo dela a sua grande razão de viver. Ler a Bíblia inevitavelmente vai fazer de nós o desejo, vai nascer em nós o desejo de confessar o nosso pecado, de entregar a Deus a nossa pecaminosidade e pedir perdão a Deus. Ler a Bíblia vai nos ensinar que confissão de pecado e arrependimento não é licença para pecar de novo. A confissão, o arrependimento deve pôr um fim naquela prática pecaminosa, e como vimos no Salmo 51, o pecado não confessado é o pecado não perdoado, e pecado perdoado é pecado abandonado. Essa prática necessariamente deve ocorrer na nossa vida. Mas João não é hipócrita, João é um ser humano, como qualquer um de nós. E ele vai dizer: mas se mesmo assim viermos a pecar, escorregarmos, cairmos no erro, o que acontece se a gente cair? O Ministério Zoe, que tem tantos louvores fantásticos, e eu gosto demais, numa parte que eles dizem assim: e se eu cair, a sua mão me levantará, e se eu chorar, porque o pecado faz chorar, cada lágrima o Senhor enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Se Deus nos ama, Ele fala ao nosso coração. Antes de pecar, Ele está avisando: filho, não faça, não vá, não diga, não pense, muda esse troço. Mas se pecarmos a si mesmo, Ele vem e fala: eu te disse para não fazer, agora vem essa dor, essa amargura no coração, mas filho, existe um jeito de resolver isso de uma vez. O pecado faz isso com a gente, faz a gente sentir dor, a nossa alma nos acusa, a nossa alma nos deprime, nos rebaixa e nos faz sentir como se fôssemos as piores pessoas na face da terra e indignos de receber qualquer carinho, amor de Deus ou o perdão. É isso que o pecado faz, porque o pecado é a grande arma do mal, e o mal sempre vai ser acusador, sempre vai querer nos rebaixar e mostrar: para de amar a Deus, você não é digno. Para de servir a Deus, você não dá conta. Desiste logo desse negócio e vive a sua vida, porque a vida é curta. É isso que Ele vai tentar colocar no nosso coração. E aí vem esse grupo de louvor e diz: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz, volte-se a Deus em arrependimento. João,
Ele não quer nos acusar, Ele quer confortar o nosso coração. Por isso que Ele diz no versículo 2, que Jesus é o nosso advogado. Aqui a palavra grega, Paracletos, aquele que está ao lado. Gente, Jesus nunca estará distante de um filho seu, nunca. E se você quer saber onde Jesus está, Ele está do teu lado, direito, esquerdo, na frente, atrás, em cima, embaixo, como diz o Salmo 139. Não dá para fugir de Deus, porque Deus está ao lado de quem Ele ama. Não dá para fazer nada como se Deus não estivesse vendo, porque Ele está ao lado de quem Ele ama. E aqui João diz, Ele, Jesus Cristo, justo, Ele é nosso advogado. Ele não nos acusa quando nós erramos, Ele não aponta o dedo para o nosso pecado, muito pelo contrário, Ele sabe muito bem o que é empatia, o que é acolhimento, o que é nos receber com amor e mostrar para a gente, filho, tem um jeito para isso, tem uma forma de você se libertar disso, e Jesus é o nosso Paracletos, nosso advogado, quem estará o tempo inteiro do nosso lado. E mesmo quando nossa alma, como diz a música, ela tentar gritar, nos fazer voltar atrás, confie, descanse, se lance no amor de Deus. Se você não procurou o pecado, mas ainda assim você caiu nele, aquieta a sua alma, clame pela misericórdia, pelo perdão de Deus, porque tem um advogado a seu serviço 24 horas, diante do Pai, para clamar pela misericórdia sobre a nossa vida. Mas se nós procuramos o pecado, arrependa-se, reconheça que você é pecador, porque o Espírito Santo, em um dos seus maiores papéis na humanidade, Ele é consolador. Ele consola, Ele cuida, Ele traz em suas mãos, ser Paracletos, estar ao nosso lado, nos consolar, significa exatamente o que diz a música, vai ficar tudo bem. Filho, confesse, se arrependa, e venha a voz do Espírito, vai ficar tudo bem. Entregue em minhas mãos que eu cuido, dá esse controle para mim que eu sei o que fazer. Quem nos acusa é Satanás, é nossa consciência, nossa natureza. Jesus não, porque Ele tem empatia como nenhum outro tem. A cruz, e por isso Ele veio ao mundo, é a garantia de que nós somos perdoados dos pecados passados, presentes e futuros. Porque Jesus pagou e pagou caro por todos eles. Por isso João vai usar essa linguagem teológica profunda. Ele é a propiciação. Propiciação significa apaziguamento. A morte de Cristo na cruz apazigua a ira de Deus sobre a humanidade. O sangue dele na cruz cobre o pecador de tal maneira que a ira de Deus, a eternidade sem Cristo, não é mais uma realidade para um filho de Deus. Quem é filho de Deus, obedece. A cruz afastou a ira de Deus sobre a nossa vida. Desfrute dessa verdade. E como João ensinou, evite o pecado. Ame a palavra, obedeça a palavra, e se pecar, e se errar, clame imediatamente pela misericórdia daquele que é o nosso grande advogado. Uma segunda verdade que João ensina para dizer e para provar que a gente obedece a Deus verdadeiramente. Quem obedece, guarda a palavra santa, guarda a palavra como algo precioso, valioso. Por isso ele diz no verso 3 ao 5, e sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda, veja como essa palavra guarda aparece o tempo todo, mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Olha o teste para saber se você é salvo verdadeiramente. O salvo guarda a palavra de Deus no coração. E isso não se vende em farmácia, não se faz por transfusão de sangue, não se faz por um transplante de órgão.
Guardar a palavra só é possível lendo, ouvindo, cantando e adorando a Deus na palavra de Deus. João, ele repete esse verbo guardar, se você reparar depois, pelo menos 10 vezes na carta, e aqui mais de 3 vezes nesse curto texto que ele está falando, porque a palavra é muito importante. Todo que é nascido de novo, perdoado por Jesus, pelo sangue dele derramado na cruz, guarda a palavra, ou seja, tem o hábito de obedecer aquilo que Deus revela na palavra. Obedecer não é sofrimento, porque os mandamentos de Deus, como João ensinou, não são pesados. Ele obedece com alegria, ele obedece com leveza, porque ele sabe que a lei de Deus foi feita em amor, em graça, em misericórdia, para nos livrar das perdições desse mundo. Ele faz isso escondendo, guardando a palavra de Deus, meditando, como se ele se alimentasse dela de manhã e ficasse o dia todo passando por ela, relembrando, fazendo com que aquilo voltasse ao seu pensamento. Por isso o tempo devocional é tão importante. Você se alimenta com a porção da palavra e você passa o dia todo pensando naquilo que você se alimentou. Davi ensinou no Salmo 119, no verso 11, tão conhecido: eu escondi, eu guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ah, como Moody estava certo. Ou essa palavra te faz evitar o pecado, ou o pecado vai te fazer evitar essa palavra. Como anda o termômetro da sua vida espiritual? Como você está hoje, diante de Deus, diante da sua palavra? Meus queridos, a gente só obedece aquilo que a gente acredita. Nós só obedecemos aquilo que a gente concorda em amor. Nós só obedecemos aquilo que é verdadeiro e aquilo que sabemos ser o melhor para nós, porque a desobediência não é o lugar do Filho de Deus, de jeito nenhum. A desobediência não é a nossa mãe, não é a nossa casa, não é o lugar onde um filho de Deus vai habitar, porque a ira de Deus habita sobre os filhos da desobediência, mas aos que obedecem aos filhos de Deus, é sempre a ação graciosa do Senhor sobre a nossa vida. O que a palavra de Deus vai nos ensinar em Colossenses, em Efésios, com muita propriedade: filhos de Deus não mentem, a mentira não é parte da vida de um filho de Deus. Versículo 4 vai mostrar isso: aquele que diz que eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a palavra não está nele. Gente que não ama a Bíblia, gente que não lê, que não a segue em nada, mas tem um discurso bonito, legalista, recheado de evangeliquez e de palavras piedosas. Não mintam uns aos outros, não minta para Deus. A verdade tem que ser o mote central da nossa vida. Falar a verdade gasta pouca energia. Mentir desgasta, mentir magoa, mentir machuca. E Deus, vamos ver isso na sala dos casais, palavras são a maior bênção que Deus concedeu a um filho dele. Palavras não podem machucar, palavras têm que curar, palavras têm que abençoar, palavras têm que trazer as pessoas para mais perto de Deus e não afastá-las da presença santa de Deus. Desobediência não é um lugar para um filho de Deus. Por isso João vai fazer com tanta ênfase, ou vai dar peso a essa verdade. Ame a palavra de Deus, leia mais a Bíblia para você poder obedecer. É a revelação especial de Deus, é Deus falando com você, como um pai fala com um filho. Leia a palavra de Deus, mas com cuidado. Não leia a Bíblia buscando bênçãos e respostas mirabolantes a todas as suas dúvidas. Leia a Bíblia procurando uma única coisa: procure Jesus Cristo nela, e você vai encontrar. Não olhe para a Bíblia com intenções equivocadas. Procure na Bíblia o encontro com Jesus a você. Ele se revela a cada um de nós. E não sou eu quem diz isso, Ele mesmo nos disse:
quando Jeremias 29 foi profetizado, versículo 12 e 13: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Você conhece o versículo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Se for, você vai encontrar Deus, não tenha dúvida. Se for de todo o coração, você ora, você encontra. João vai dizer isso mais tarde, no capítulo 5, 39 do Evangelho: examinais as Escrituras, Jesus falando, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e fazem bem, porque são elas que dão testemunho de mim. Isso é guardar a palavra, isso é amar a palavra, obedecer a palavra, viver na palavra para a glória de Deus. Eis um diagnóstico de como anda a nossa vida espiritual, de como anda a nossa salvação. E de maneira muito rápida, um terceiro ponto está no versículo 6. Para a gente obedecer a Deus verdadeiramente, precisamos seguir o modelo de Jesus. Não dá para ser mais claro do que isso. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Seria aquela pergunta básica: o que Jesus faria a esse respeito? Em meu lugar, o que Jesus faria? É isso que eu tenho que fazer. O que Jesus diria no meu lugar? O que ele escreveria no meu lugar? O que ele faria se estivesse no meu lugar? É isso que eu tenho que buscar e tentar fazer. Deus é bom, tão bom, que ele sabe que sozinho a gente não aguenta evitar o pecado, sozinho a gente não aguenta obedecer, sozinho não conseguimos ser cristãos verdadeiros. O que ele faz? Manda seu filho ao mundo, viver como ser humano e morrer numa cruz do Calvário por cada um da humanidade. Então, a partir de agora, nós temos um paradigma, um modelo, nós temos a quem seguir, um alvo para seguir, e esse alvo é Jesus. Ele é o nosso modelo de obediência, e Paulo vai dizer em Filipenses, famoso, versos 5 a 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Olha o que ele fez: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, sabe o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o nosso modelo, esse é o modelo que a gente deve seguir. Jesus obedecia sempre, nunca você vai encontrar Jesus desobedecendo, Jesus reclamando, Jesus ofendendo, Jesus choramingando. Nunca você vai encontrar Jesus mentindo, nunca vai encontrar Jesus tendo uma atitude equivocada. Procure na Bíblia e Jesus sempre vai ser o nosso modelo. Sabe por quê? Jesus, ele vivia o que ele era, ele falava o que ele era, ele expressava o que ele era. Ele tem que ser o nosso modelo. Por isso João vai usar essa palavra permanecer tantas e tantas vezes no Evangelho, ou mesmo Jesus tem que ser o nosso modelo de palavras quando tudo está bem, modelo de palavras quando tudo estiver mal, e quando alguém nos fechar no trânsito, e quando alguém nos ofender em algum momento nossa vida. Jesus tem que ser modelo de atitude, modelo de tudo que a gente deve viver. Ele merece ser seguido por uma razão óbvia: o mundo vê Jesus por meio de nós, das nossas atitudes, do nosso jeito de viver. Permanecer significa andar perto. Aquele que diz obedecer, aquele que afirma estar nele, deve andar como ele andou, literalmente ao lado de Cristo. O que Cristo faria é isso que eu tenho que buscar fazer. O que ele não faria é algo que eu tenho que evitar. Que Deus nos ajude a ter esse coração, a buscar ficar sempre perto do Senhor. E diante do segundo teste proposto por João para a nossa vida, a pergunta que você deve se fazer: como andam as suas condutas morais, as suas condutas sociais, como anda o seu respeito às leis às quais nós estamos sujeitos, como anda a sua vida de acordo com a palavra de Deus?
Você é obediente a Deus ou você procura dar um jeitinho para que Deus te receba? Desobedecer é desconfiar de Deus. Desobedecer é achar que Deus não dá conta do recado e não vai nos abençoar como a gente quer que seja. Evite o pecado, apegue-se à palavra, ame essa palavra e olhe, seja Ele o nosso modelo todos os dias da nossa vida. Quem nasceu de novo, cultiva o hábito de obedecer. Você é obediente? Responda isso para o Espírito Santo de Deus. Convido você, feche teus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos te obedecer todos os dias da nossa vida. Queremos olhar para a Tua Palavra, Deus, e amar a Tua Palavra, desde o momento que acordamos até o momento em que voltamos para a nossa cama, depois de um dia de muitas atividades. Queremos, ó Deus, te amar, expressar esse amor por meio de fidelidade, de atitudes verdadeiras. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos assim, a nos apegarmos na Tua lei, na Tua Palavra, termos ao que o Senhor quer nos ensinar dia após dia. Cuida de nós, Deus, dê um domingo abençoado, cuida nesse dia, Deus, dos nossos pensamentos, nossas emoções, e ajuda-nos a caminhar juntinhos ao Senhor e cada vez com interesse de ser mais parecidos com Jesus. É o nosso desejo, Deus, e ao Senhor nós o entregamos, em nome de Jesus, amém, amém.